Olá, estudantes da primeira série. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete Natan. Oi, Natan, tudo bem? E a gente está aqui para falar sobre as lutas que mantêm distância. Aqui em específico, o Karatê. Então aqui é uma imagem que resume bem o que é o Karatê, né? Uma luta com bastante disciplina, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Quais são os objetivos da nossa aula? Então o objetivo é que vocês consigam conhecer os aspectos históricos, filosóficos e também das lutas que mantêm distância. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos históricos, filosóficos desse tipo de luta. E aqui mais uma imagem, né, de um lutador de Karatê ali realizando o movimento característico da luta. Existem diferentes tipos de Karatê, então algumas reflexões aqui para saber o que vocês já têm conhecimento. Vocês acham que existem diferentes tipos de Karatê? Sabe qual que é o país de origem do Karatê? Onde ele surgiu? E você acha que o Karatê é uma arte marcial utilizada para defesa ou para o ataque? O que vocês acham? Que ela é utilizada mais para atacar ou mais para defender? Vamos lá. Então vamos definir, né, um pouquinho, né, do que é o Karatê. É uma arte marcial que surgiu no Japão, numa ilha chamada Okinawa, como uma luta de defesa contra os ataques de bandidos que eram atraídos pela exuberância e comércio local. Então aqui a gente está vendo a ilha de Okinawa. Então, como é uma ilha bem bonita, os bandidos eles queriam, né, assaltar, vandalizar o local. Então, para se defender desses bandidos, eles aprenderam essas técnicas, né, de defesa. Tá? Suas origens remontam ao século XV, durante o império do rei Shohashi. Era praticado em segredo. Os senhores feudais japoneses que conquistaram a ilha tinham proibido os habitantes de utilizarem qualquer tipo de armas. Então, assim, as pessoas que eram donas ali, os senhores feudais, eles proibiram que as pessoas utilizassem armas na ilha. Então, com isso, nasceu uma nova técnica de combate. Era um combate desarmado, né? Que era conhecido como Okinawa-te, né? Okinawa-te. Então, a gente vai entendendo, né, como que surgiu o Karatê e tem um significado de que as mãos não têm armas, são mãos vazias. Então a gente tem um processo histórico aqui para explicar. Como eu disse anteriormente, significa mãos vazias, e em 1923 o mestre Funakoshi se muda para Tóquio para propagar o Karatê. A nova arte foi introduzida em várias universidades, onde criou raízes e começou a florescer. Então eles viram que era uma técnica muito legal, e aí eles levaram para as universidades, e dela começou a aumentar o número de praticantes, né? As pessoas começaram a ter gosto pela prática, e foi só aumentando. Após a Segunda Guerra Mundial, as forças norte-americanas dominaram o Japão e proibiram a prática do Karatê. Então depois da Segunda Guerra, os norte-americanos dominaram aquele país e falaram, ó, não, agora vocês não podem mais fazer o Karatê. Imagine. Os alunos de Funakoshi convenceram que o Karatê era inofensivo. Então eles foram para os soldados e conseguiram convencer que o Karatê não era ofensivo, né? E alguns soldados americanos ficaram interessados em aprender aquela nova arte. Então olha que legal. Eles viram que era uma arte diferente, que não utilizavam armas, e eles falaram, nossa, vamos aprender isso aí. Então, eles conseguiram introduzir novamente, né, para que as pessoas praticassem. Com a imigração japonesa, ele se propagou para o mundo, ganhando adeptos de várias nações e visto como um exercício para desenvolver a agilidade, a força e a autodefesa. Então, como vocês sabem, os japoneses eles migraram para o mundo inteiro e com isso, claro, levaram as suas tradições. Uma das suas tradições era a prática do Karatê, uma luta. Então, as pessoas começaram a conhecer, gostaram e aí com isso, né, foi se desenvolvendo e com isso também desenvolveu-se a agilidade, a força e a autodefesa das pessoas que praticam. E a gente chega no nosso primeiro exercício para vocês responderem uma resposta pessoal. Em sua cidade, existe alguma academia ou local que ofereça prática de Karatê?
Se sim, liste quais são. Então, aí na sua cidade, existe alguma academia, algum lugar em que tem a prática do karatê? Se hoje eu chegar aí e falar, olha, eu quero fazer o karatê, você sabe me indicar alguns locais? Quais locais são esses? Nós já voltamos. E aí, com certeza deve ter algum lugar que tenha karatê e você deve ter lembrado talvez não só de um, mas vários, né? Então, como uma resposta pessoal, só para vocês levantarem aí, fazer um levantamento dos locais em que oferecem a prática do karatê. Falar um pouquinho sobre o karatê esportivo. O karatê de torneio é um jogo de reflexos que exige timing, velocidade, técnica, estratégia, camaradagem e controle, onde prevalece a honra, a lealdade e o senso de compromisso. Olha quanta coisa bacana dentro de uma luta, né? Durante os torneios, todos os golpes devem ser controlados precisamente antes do contato. Então eu tenho que sempre ter um golpe controlado para que eu não machuque, eu não lesione meu adversário. Para que se isso venha acontecer, ele venha acontecer de uma maneira acidental, não proposital. Tá? Então aqui na imagem, né, um exemplo do karatê esportivo. Existem várias vertentes do karatê. Tá? Com a disseminação pelo mundo, existem várias vertentes dele, várias técnicas, vários estilos. Tá? O primeiro campeonato mundial de karatê foi realizado em 1970 em Tóquio, no Japão, com a participação de 33 países e desde então cada campeonato mundial tem sido promovido de 2 em 2 anos. Então o campeonato mundial de karatê é desenvolvido de 2 em 2 anos e o primeiro foi realizado lá em 70 na cidade de Tóquio, com 33 países. Nas Olimpíadas, vamos lá, nas Olimpíadas de Tóquio, o karatê foi dividido em 2 categorias. Tá? Então eles dividiram o karatê em 2 categorias. Como o Japão era o país sede,
Eles trouxeram, né, com isso, as suas tradições. O karatê, vocês já viram que é bem tradicional no Japão. Então, eles trouxeram para os Jogos Olímpicos de Tóquio o karatê também. Então, as duas categorias que tivemos lá foi o kata e o kumite. Foram ao todo 8 categorias. Foram 4 femininas, uma de kata e 3 de kumite, e 4 masculinas, uma de kata e também 3 de kumite. Aqui, a gente tem aqui na primeira imagem o kata. Já vamos ver o que é isso. E aqui do ladinho o kumite. Vocês já devem estar diferenciando um do outro, né? Então vamos falar sobre o kata. O que é o kata? O kata não tem contato físico. É uma característica bem importante aí. Pode ser individual ou por equipes. Então, ou é individual, uma pessoa, solo, ou então é por equipes. Daí são 3 pessoas. Pontuação de acordo com o desempenho, com base na execução correta e na velocidade dos movimentos. 70% para o desempenho técnico e 30% para o atlético. Então, é isso que conta no kata. Então, aqui no caso, é o individual, né? E aqui por equipes, que são 3, como a gente viu na imagem anterior, as 3 meninas fazendo lá. Tá? Então, é como se fosse uma apresentação, tá? De uma maneira bem simples para vocês entenderem. A performance é avaliada desde a saudação até a saudação final. Então, a performance dos atletas ela é avaliada desde a hora que ele entra e faz a saudação para o público, para o árbitro, até a saudação final, onde ele encerra. Então, ele perde pontos em que casos? Ele perde pontos se ele perde o equilíbrio, se realiza um movimento de forma incorreta, faz um movimento que não é sincronizado, quando a gente está falando, né, em equipes, deixa a faixa frouxa ou provoca a perda de tempo. Então, todos esses casos ele perde ponto. Ali, ó, por equipe, são 3. Olha como o movimento está bem coordenado, em sincronia ali os 3, né, ó. Os 3 atletas. E a gente chega no nosso segundo exercício. Vamos tentar realizar alguns movimentos do kata. Então aqui tem um kata de uma faixa do karatê, tá? E a gente tem aqui a ordem, vocês podem ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é um kata. Óbvio que é um kata simples, tá? A professora pegou um kata simples. Professora, mas se esse é o simples, imagina o difícil então. Né? Mas esse é um kata mais simples, né? Um dos mais simples do karatê. Para que vocês possam vivenciar mesmo. Então, tentar seguir a ordem lá. Vai ficar aí na imagem, vocês vão observando e tentando seguir a ordem até atingir todos os movimentos que pedem ali. Nós já voltamos.
Então, o objetivo desse exercício é a vivência, que vocês vivenciassem, né, o kata. Espero que tenham conseguido, os que tentaram que tenham conseguido, tá? Continuando lá. Vamos falar agora sobre o comitê. O comitê são 2 atletas em combate. A duração é um round de 3 minutos no masculino e nas categorias feminina e juvenil, que são os mais novos, é um round de 2 minutos. Então, no masculino, né, é um round de 3 minutos. No feminino e no juvenil, os meninos mais novos, é um round de 2 minutos. O objetivo é somar mais pontos que o seu adversário. Só é encerrada antes do fim do tempo regulamentar, caso um atleta abra 8 pontos de vantagem. Então, se os dois estão lutando, e aí um atleta consegue abrir 8 pontos de vantagem, antes de finalizar esses 3 minutos ou esses 2, ele vence a luta. Tá? Então, não posso deixar meu adversário abrir 8 pontos de vantagem. Certo? Os combates acontecem em um tatame quadrangular, em que cada lado tem 8 metros de largura. Ó. Aqui na imagem vocês podem ver. Ó. Então é um tatame quadrangular, que cada lado tem 8 metros de largura. Inicialmente, os atletas devem fazer a saudação entre eles, além de saudar também o árbitro. Então eles fazem a saudação e depois saudam o árbitro. Né? As menininhas ali estão encerrando a luta, olha que bonitinho, né? Ela vai lá, faz a saudação, vai abraçar e acabam caindo as duas. Os golpes devem ser limpos, potentes e de qualidade técnica. Então vamos falar um pouquinho sobre a pontuação. Antes de falar sobre a pontuação, eu quero que vocês verifiquem as imagens aqui, né? Que a gente pode exemplificar o que é o comitê, como que é feito o comitê. Observem lá as 3 imagens, dá um tempinho para vocês observarem. Então vamos para a pontuação. Então a gente tem o Yuko, que é 1 ponto. É soco na área do abdômen, peito, rosto ou costas, tá? Aí tem o Vazari, que são 2 pontos. Chute nas áreas das costas, abdômen ou peito, ou nas laterais do tronco. E a gente tem o Ippon, que são 3 pontos, que é o chute na cabeça, nas laterais do pescoço, ou uma queda seguida de um ataque tecnicamente correto. E diferente do judô, não encerra a luta, tá? No judô, o Ippon encerra a luta, no karatê, comitê, não, tá? Ele só soma 3 pontos lá para a tua pontuação. Falando um pouquinho sobre a graduação do Shotokan, que é um dos estilos, lembra que eu falei que existem vários? Então, a graduação do Shotokan é essa aqui, ó. A faixa branca é iniciante, depois tem a amarela, a vermelha, a laranja, a verde, a roxa, a marrom e, por último, a faixa preta com o primeiro dan, tá? Aqui algumas dicas de alguns filmes, existem vários filmes que falam do karatê. Então, a gente tem Karate Kid 1, 2, 3, 4, né? Tem vários filmes aqui para vocês assistirem, muito bons, né? Tanto as versões recentes como as antigas, porque já fizeram, né, uma versão mais recente do filme. Então tem vários outros aqui também, se vocês quiserem conhecer e se aprofundar um pouquinho mais sobre o karatê. E a gente chega no nosso terceiro e último exercício. Então aqui, ó, é uma reportagem que diz: atletas do karatê buscam vaga à primeira e talvez única Olimpíada da modalidade. Modalidade não está no programa para Paris 2024 e não se sabe se voltará para Los Angeles 2028. Qual a sua opinião em relação à reportagem acima e, se possível, compartilhe com seus colegas e professores. Então, como eu disse, infelizmente o karatê ele foi para o Japão, para as Olimpíadas do Japão, de uma forma, por ser um país tradicional na modalidade, né, na luta. E em 2024, nas próximas Olimpíadas, não teremos karatê. E também Los Angeles, não se sabe se ele vai voltar ou não. O que vocês acham disso? Já voltamos.
E aí, qual a opinião de vocês, né? Opinião pessoal, o que vocês acham? Que é bom ter, não é legal? O que vocês acham? Então, eu digo infelizmente porque eu acho que foi legal, né? Foi bacana. A gente assistiu o comitê, né? O Catar. Foi bem interessante, mas, né? Fica aí algumas informações para vocês e fica a pesquisa para o que teremos no programa de Paris 2024. Vocês sabem que foi inserido no Japão, né? O surf, o skate, que foram modalidades que para nós brasileiros foi muito legal essa inserção, que nós tivemos belíssimos e excelentes resultados. E no caso aqui o Karatê, infelizmente, não terá, né, nas próximas Olimpíadas. Se quiserem saber um pouquinho mais sobre o Karatê, tá aqui um link e conhecer um pouquinho dos fundamentos também do Karatê, um outro link aqui embaixo. E o que nós estudamos nessa nossa aula de hoje? Nós vimos sobre as lutas que mantêm distância, né? No caso, o Karatê. Nós falamos sobre a definição, a história, falamos sobre o Karatê esportivo, falamos sobre o kata, o comitê, a graduação e dei a dica de alguns filmes também. Gostaria de agradecer vocês, estudantes, muito obrigada, professores também, agradecer o nosso intérprete, Natan, obrigada, Natan. Espero que vocês tenham gostado, cuidem-se e até breve. Tchau, tchau.